Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e neste vídeo de hoje nós vamos trabalhar com vocês a última parte da aula da palavra ser. E neste vídeo você estudará comigo os pronomes reflexivos e os pronomes recíprocos. Vamos entender como eles funcionam, são tão úteis para a nossa vida cotidiana e às vezes nós nem nos damos conta de que usamos sem saber que nós estamos usando. E nessa aula nós vamos conversar sobre isso. Então, já pegue aí o seu material e vamos entender como funciona esses mecanismos linguísticos. Até a aula! Vamos começar aqui com alguns comentários a respeito do pronome ser. É uma palavra tão simples e ela não vai te causar tanto problema quanto o índice e a partícula passivadora. Vamos dar uma olhadinha aqui como funciona então o ser como pronome reflexivo. Veja este exemplo apresentado aqui para nós. Vamos ler aqui a frase. Narciso apaixonou-se pelo seu reflexo na água. Olha só, o que nós temos então aqui nada mais é do que realmente um uso da palavra ser, mas como reflexivo. E o que se entende sobre isso? Quando nós usamos a voz reflexiva, indica-se que o sujeito, além de ser o autor da ação, ele também é o receptor dessa mesma ação. Por isso é que chama-se reflexivo, porque a ação vai e volta para quem realmente remete essa ação. E aí, no caso, todos nós sabemos muito bem e conhecemos a belíssima história de Narciso. E aí, o que nós estamos vendo então? Pela própria fotografia, você consegue perceber. Ele se vê nas águas do rio e apaixona-se pela própria imagem. O que nós estamos então pensando cá? Muitas perguntas são feitas e vários alunos me mandaram aqui algumas dúvidas. Eu acho até interessante comentar com todos vocês. O ser, neste caso, é um complemento verbal normal. Você vai falar isso sim, que ele é sim um objeto que é complemento do verbo. Neste caso, apaixona-se, apaixonou-se, olha lá, ó, ele mesmo se apaixonou. Então, você está vendo? É uma conexãozinha de complemento verbal. Mas, gente, no uso semântico da coisa em si, não é? Nós estamos te passando essa informação porque ele remete a essa ideia. Então, é uma situação que você tem que tomar cuidado para você pensar. Então, olha aqui, ó, no próximo slide, vamos passar aqui algumas outras informações para você. Quer dizer, quando você lê mais um exemplo como esse, vamos dar uma olhada. Ó. O grande felino, esse é o sujeito. O verbo é levantou. E você adiciona ao verbo um complemento verbal, sim. Não tenha medo de falar isso. É um complemento verbal. Só que esse ser aí, ele está funcionando como? Ele remete novamente para o felino. Quer dizer, o felino levantou-se. Então, o felino faz a ação e ele mesmo recebe a ação. Por isso é que nós dizemos que esse pronome é reflexivo. Você pode trocar, como diz aí a ideia, por si mesmo. Olha lá, ó. Por si mesmo, ele mesmo. O animal mesmo se levantou. E é isso que nós temos que passar a ideia para você. Mas há um probleminha que nós precisamos agora, não é? Comentar com você, que é o pronome recíproco, que já é um pouco diferente, não é? Porque reciprocidade é algo que você lança, mas também o outro vai receber e mandar de volta. Então, nós temos vários envolvidos, porque no caso do reflexivo, você tem um sujeito envolvido só. Mas no pronome reflexivo, você já deve estar pensando, o que será que é isso? Como que isso funciona? Eu já adiantei e coloquei também aqui nesse mesmo slide, ok? Um exemplo para você ler comigo. Aqui embaixo você tem, olha lá, ó, os dois vereadores se estapearam. Então, espera um pouquinho só. Ninguém bateu em si mesmo. Um bateu no outro. Vocês estão vendo? Então, aqui houve uma briga. O ser novamente entra em funcionamento, mas não é para si mesmo. Você bate no outro e o outro te retorna. Foi isso que eu te falei. Existe uma reciprocidade. Então,
A palavra é a mesma, o complemento verbal é o mesmo, claro. Olha lá, está ligado no verbo estapear. E aí é um complemento verbal do verbo estapear. Só que a ideia não é idêntica como a ideia de Narciso, como a ideia do felino. Vou te passar mais um exemplo para que você consiga clarear aí a sua ideia sobre o tal pronome ser como recíproco, ok, gente? Então olha isso, ó. Olha que exemplo simples de entender. O casal se beija no altar. O noivo beija a noiva, mas a noiva também beija o noivo. Então seria essa ideia de reciprocidade. É isso aí. Então a palavra ser, ela entra em mais um outro sentido aqui que nos leva a perceber que é simples demais. Vamos ver mais um exemplo. Olha isso daqui. Uma notícia de jornal aí que aconteceu e nós lemos: professor e secretário de agricultura, né? O professor e secretário de agricultura se envolveram em briga. Então o que nós estamos vendo aí? A coisa envolve mais de um autor agente de uma ação. Vocês estão vendo que legal? E quando é o outro ser com ideia, não é, reflexiva, aí é um para um. Por exemplo, ela se olhou no espelho, ela mesma se viu lá. Agora, aqui a confusão foi armada. Então, se é uma briga, não dá para fazer uma briga sozinho consigo mesmo, né? Então, fica a ideia para que você comece a perceber o uso do ser. Vamos rever aqui o uso do pronome ser, não é? Vamos fazer umas contas aqui de quantas vezes nós já vimos diversos sentidos. O primeiro sentido, você se lembra? Partícula passivadora. O segundo, índice de indeterminação do sujeito. E agora você está vendo o pronome reflexivo e o pronome recíproco. Não é tão complicado assim, não é, pessoal? E agora, para a gente poder fechar aqui a nossa aula, não é? Eu gostaria só de chamar a atenção para essa questão, que é uma questão aqui do Exame Nacional do Ensino Médio, e deixei isso muito claro, fica evidente aí para você entender como que funciona, ok? Se você quiser baixar o PDF com o material desta aula, isso já está disponível nos links aqui dos comentários, que eu acho que é até interessante você fazer isso. Aqui a gente vai só bater um papo para te mostrar o que aconteceu. A Mafalda e a colega estão discutindo o seguinte caso. Olha, eu gosto do Natal porque as pessoas se amam. Olha ali, no Natal. Se amam muito mais. A menininha falou: ai, você também sente isso? Como essa menina é uma menina muito rica, não é? A ironia já começa aqui. Aí ela diz: como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Olha a visão dela. olha para onde ela levou. Eu, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Veja o egoísmo. E aqui no final, ai, por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Não é verdade, gente? Então, isso é uma ironia muito forte para chamar a atenção que o egoísmo ainda ronda a sociedade, não é? Mundial. E as pessoas realmente pensam em si, quer dizer, pensam em si. E o outro? Deus nos acuda, né? Então fica aí a dica. Aqui, gente, o Enem pegou e disse o seguinte, olha que pergunta simples, né? Ele falou, olha, observando as falas da personagem, analise o emprego do pronome ser. Então, como é uma questão muito simples, nós já sabemos. Fica muito fácil para você responder, não é? Olha lá, ó. E esse pronome ser aqui adquire um sentido no contexto e esse outro pronome também que ela menciona aqui é outro tipo de situação, que fica claro para a gente entender que no cotidiano dá para poder pegar isso, não é? Sem muitos detalhes. Mas você que estuda e quer se aprofundar, eu acho que vale a pena dedicar um pouquinho de tempo a isso daí. Então, vamos ver a resposta aqui. Ó. Ele disse o seguinte, observando as falas das personagens, analise o emprego, olha só, ó, do pronome ser e o sentido que adquire no contexto. E ele diz mais, no contexto da narrativa, é correto afirmar que a palavra ser seria o quê, não é? Como nós já sabemos que aqui nós precisamos mostrar para você a resposta nada mais é do que, olha lá, ó, no quadrinho 2 e no quadrinho 3 indica reflexividade para si mesmo. E no quadrinho olha lá, equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente. Foi isso que aconteceu. Ela levou para o lado particular. Então, ela buscou a palavra ser
e jogou a palavra ser como se fosse reflexivo. A ideia da personagem principal, Mafalda, era isso. Era você lembrar que existe o próximo. E o próximo não precisa de você. E aqui ficou claro que a menininha, ela ficou até emocionada, olha lá, né, chorando, pensando que ela mesma, não é, daria conta de se sentir bem no Natal sozinha. Fica a dica aí, olha lá, para que você perceba, então, que essas questões todas que aparecem são para alertar-nos do bom uso da nossa língua portuguesa. Então, faça uso, use os pronomes se, agora que você já aprendeu todos os tipos, da melhor maneira possível. E não se esqueça de fazer o simulado que está presente aqui nesta aula para você, para que você treine mais e aperfeiçoe a cada dia o seu idioma. Ok? Um grande abraço a todos e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Até logo, pessoal! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!